dia, estamos aqui no Morning News. Já quero chamar a nossa convidada de hoje, a Simone Maiara, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política. Muito bom dia para você, Simone. Obrigada pela sua participação aqui. Olá, muito bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia, obrigado pela presença. Eu ia falar Maiara, chamar de Simone. São muitos nomes, eu sei. Apareceu aqui direto Maiara. Queria começar falando sobre fake news. Saiu ontem, na verdade, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou ontem, que o candidato que divulgar fake news nas eleições, nas redes sociais, capazes de influenciar o eleitor, deve ter o registro cassado para as eleições deste ano, numa medida mais dura aí. Queria que você fizesse uma análise dessa situação agora, sendo que é um assunto muito polêmico nessa questão de fake news. Os candidatos tiveram que enfrentar muito isso nas eleições, nas últimas eleições, tanto para prefeito quanto na presidenciável também em 2018. E agora volta à tona esse assunto, tentando, de alguma forma, legalizar ou punir, mas é muito relativo, a questão fake news, o que é realmente a fake news. E agora, então, Alexandre de Moraes dá esse ultimato dizendo que vai ter o registro cassado para as eleições do candidato que divulgar essas fake news. Como que deve acontecer aí, você que é especialista em direito constitucional? Realmente dá para julgar uma pessoa por fake news? Então, é uma questão muito complicada e nós temos um sistema eleitoral que ainda está se adaptando a esse novo ator nas eleições. Novo, quando eu falo novo, falo das fake news, mas na verdade a escala que isso tomou. Para quem lida com política e eleições, principalmente quem tem a vivência de cidades pequenas, o Brasil profundo, a gente sabe que mentiras utilizadas como arma de campanha eleitoral não são exatamente uma novidade. A diferença, o que a gente está enfrentando agora, é a escala que isso atinge com as redes sociais. Então, a gente tem um judiciário e mesmo campanhas e candidatos que ainda estão se adaptando a esse novo mundo, se adaptando a essa escala de fake news. O judiciário está tentando acompanhar a rápida mudança, que é muito mais rápida do que a mudança das leis e a mudança de todo o sistema. E essa fala do Alexandre de Moraes, ela tem tanto esse viés do judiciário tentando mostrar poder para tentar já impedir que coisas terríveis e que as campanhas sejam feitas de um jeito baixo, mas a gente também tem um momento de muita tensão entre os poderes. Então, quando o judiciário se coloca assim, como você disse, é muito difícil punir fake news, até por exemplo, a gente tem uma coisa que ficou muito conhecida, que são as correntes de WhatsApp e de outros aplicativos de comunicação. É muito difícil rastrear isso, é muito difícil achar o dono dessa mentira. Então, isso é mais um aceno e uma tentativa do judiciário de se mostrar presente. É complicado no momento de tensão entre os poderes, tá? Quando a gente tem um judiciário tão proeminente se mostrando dessa forma, falando das eleições. Mas o principal é que é bastante difícil, como você falou, a efetiva punição. A principal questão dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, e que acredito que não é a primeira, nós vamos ver essa tentativa do judiciário acompanhar durante o resto do ano, é fazer julgamentos justos, que não é nada mais do que o trabalho deles, quanto primeiro, legalidade do que é dito, no sentido de quem vai dizer o que é fake news, porque alguns dados são muito fáceis de punir e o nosso ordenamento jurídico já tem os crimes de injúria, de difamação, a gente já pode punir isso. Então, as fake news seriam algo além disso. Então, tem que ser algo que é efetivamente provável. Não é mais apenas uma opinião. Eu não estou dizendo que o candidato tal não é competente. Isso é bastante subjetivo, tá? Isso é uma acusação. Agora, a partir do momento que eu implico, por exemplo, um crime ao candidato X, que ele pode comprovar que não cometeu, eu já tenho um tipo penal para isso.
Então, a maior dificuldade agora do judiciário vai ser fazer esse tipo penal, fazer esse desenho do que é a fake news, e eu acho que que é uma discussão, inclusive, um pouco mais ampla que só jurídica, é a gente conseguir descobrir quem vai determinar o que é fake, quem vai determinar o que é falso, tá? Então, acho que nesse momento um aceno de Alexandre de Moraes é muito mais nesse sentido, de criar um ambiente de observação e de tentativa de segurança e legitimidade das eleições. Então, já acenando que o judiciário vai ficar de olho nisso, mas a efetividade dessa cobrança, eu confesso para você que juridicamente ainda está sendo desenvolvida, a gente ainda está nesse caminho. Quer dizer, não vai ser uma situação muito fácil, né? Já que o judiciário ele pode interpretar da forma que ele achar mais prudente, né? Agora, como que a gente vai saber se a decisão tomada foi a correta? Como que a gente vai entender que que o judiciário tomou a melhor das decisões? Exato, é aí que mora o nosso dilema, Daniel, que vai para muito além do jurídico. Aí a gente pode chamar todos os grandes pensadores da ciência política, a gente pode jogar para a filosofia, porque é essa a grande questão. Tem uma frase clássica que é: quem vigia, o vigia. Então, a partir do momento que esses parâmetros não estão muito claramente definidos, e entra aí o conflito que a gente tem entre a realidade, a gente vive a era da informação, na qual a tecnologia, a informação, os acontecimentos acontecem numa velocidade que o judiciário não consegue acompanhar. Não por qualquer tipo de incompetência, mas é porque realmente nós vivemos numa era em que é muito difícil acompanhar o desenvolvimento. Então a gente tem por isso que eu digo que a gente está amadurecendo no processo eleitoral. E eu estou falando muito do judiciário, mas inclusive os candidatos, não só para lidar com as fake news, inclusive no uso dessa prática, que volto a dizer, fake news ganhou esse nome bonito, diferentão em inglês, ganhou essa escala de atingir muitos lares, muitos celulares ao mesmo tempo, na era da informação que a gente vive. Mas isso de imputar coisas falsas ao concorrente não é novo, tá? Então, os candidatos, as campanhas, estão aprendendo a lidar com isso. A gente tem equipes de campanhas, principalmente de candidatos mais clássicos, né? Candidatos que estão aí há mais tempo, o pessoal mais jovem já entrou no jogo com isso funcionando muito bem. A gente sempre brinca que criança já está sabendo mexer no celular, né? Os mais jovens já têm esse funcionamento da comunicação da internet mais absorvido em suas campanhas, em suas estratégias. Os candidatos mais tradicionais, os candidatos mais antigos, talvez estejam tendo algum problema ainda. Então, não é um problema só do judiciário. A instabilidade ou insegurança disso é gerada no momento, Daniel, que a gente fala de uma subjetividade muito grande nesse tipo de julgamento. Esse é um problema que, além da insegurança jurídica, que é sempre péssima, né? A gente está falando aqui com um público bastante ligado ao mercado, a gente sabe o quanto a insegurança jurídica do Brasil nos faz pontuar muito mal em rankings de negócio no mundo inteiro, né? A gente tem, enfim, Doing Business e tantos outros em que a insegurança jurídica no Brasil ela é um ponto muito negativo. Isso pode ser caso, novamente, a gente está tendo um aceno, a gente brinca que na política um mês são 100 anos, a gente ainda tem aí quase 4 meses para as eleições, então temos 400 anos, muita coisa vai acontecer, inclusive uma melhor definição do que vão ser esses julgamentos, uma melhor definição desses parâmetros, porque traz muita insegurança jurídica essa avaliação de que fake news serão julgadas, mas sem uma definição clara, tá? Por isso que eu acho que é um aceno muito mais simbólico. E a outra coisa é lembrar que nós temos tipos penais e temos punições na legislação eleitoral bastante específicos
para o que já é crime. Imputar crime a alguém que se sabe não verdadeiro, já tem um tipo penal para isso. Difamar alguém, já tem injúria, calúnia, tudo isso já tem tipo penal. Então, o que a gente precisa saber é, o judiciário vai só encaixar nesses tipos, vamos criar um novo, tá? Mas eu concordo com você, Daniel, que isso sem um desenho melhor feito, gera insegurança, gera subjetividade, que não é o papel da justiça, né? A justiça não deve nos deixar nesse limbo. Simone, ainda sobre insegurança jurídica, a Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, no relatório final apresentado na última segunda-feira ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, os resultados obtidos demonstraram ali maturidade dos sistemas eleitorais. Outra tensão entre os poderes ali, entre o presidente Jair Bolsonaro, que vem criticando a segurança eleitoral, a segurança das urnas. Agora vem esse relatório em que há um esforço aí por parte de alguns ministros do TSE, Alexandre de Moraes e Luiz Fachin, sempre reforçando a tese de que é inviolável, que não há como ter fraude. Inclusive, a gente entrevistou ontem aqui no nosso estúdio o ex-deputado federal Eduardo Cunha. A gente fez essa pergunta para ele, né, em relação às urnas eletrônicas. Ele até disse que nada é 100% confiável, né, nada na vida. E tem essa questão que o presidente, né, vem atacando, dizendo que tem desconfiança da segurança eleitoral. Aí vem parte do judiciário ali dizendo que não é inviolável. Eu queria que você fizesse uma análise dessa situação, dessa tensão entre os poderes que a gente vai viver ali até o fim das eleições, fazendo uma comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que houve também uma suspeita ali de fraude em relação ao resultado das eleições. E o que pode acontecer aqui no Brasil pode ser parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos? Como é que ficaria constitucionalmente ali, caso haja alguma suspeita de fraude, caso a pessoa que ganhou ou não acuse o sistema eleitoral dizendo que realmente houve algum tipo de irregularidade? Muito bem. Isso é um pouquinho novidade para a gente, né, que a urna eletrônica, o nosso sistema eleitoral, passou a ser um ativo, um assunto de campanha. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, estou sendo um pouco científica aqui, né? Estou meio que jogando para a plateia, Isabela, mas é porque a gente viu o nosso sistema eleitoral, nosso sistema de apuração, entrar no meio da discussão e virar um tema de campanha, que inclusive, já indo para o tema, né, das pesquisas e das eleições, tenho visto que vocês têm feito essa cobertura, mas a gente está tendo uma campanha que e aqui estou falando enfim, dos principais candidatos, né, da principal polarização que a gente está vivendo, que trata muito pouco de assuntos que a gente costumava ver em campanhas. Então, aquele clássico do político que fala de saúde, segurança e educação, a gente tem visto muito pouco. E outros temas tomaram a frente, como as urnas eletrônicas. Eu tenho que confessar que, e acho que penso que é uma posição mais realista, pensar que nada nessa vida é inviolável. E tanto nada nessa vida é inviolável que nós tivemos o TPS, né? Só explicando mais ou menos, esse TPS ele acontece já há muito tempo, é organizado pela Justiça Eleitoral e eles juntam especialistas de várias instituições e muita gente que entende de TI. Então, eles juntam gente com muito potencial de hackear coisas, gente com muito conhecimento nessa área, e eles fazem vários encontros para tentar furar a barreira das urnas eleitorais, tá? Isso que a Isabela explicou para a gente, só para explicar que é um processo. E o relatório afirmando que nesse processo, né, não dá nem para chamar de evento, são vários encontros, desse ano, encontraram 5 falhas, mas não 5 falhas que permitissem alterar voto
ou abrir a identidade de quem votou, de quem estava votando, que são dois grandes problemas. Alterar voto eu nem preciso explicar, a gente acabaria com a ideia da democracia representativa, e a liberação de identidade, ou seja, você poder descobrir quem votou, é uma questão bastante séria num país tão grande quanto o nosso, em que em alguns rincões a gente ainda tem a tentativa de coisas como voto de cabresto, por exemplo, ou ameaça, ou troca de favores em função do voto naquela pessoa. Então, houve um trabalho orquestrado pela Justiça Eleitoral com Ministério Público, com Polícia Federal e com muitos especialistas, inclusive do mercado, que atestaram que esse modelo de urna que nós temos, a gente passou vários dias com o melhor dos nossos hackers tentando furar e não conseguimos. Então, eu volto para o que eu disse antes de concordar com o Eduardo Cunha, que não temos nada inviolável. Tanto sabemos que tudo pode ter falha, que a nossa Justiça Eleitoral faz o TPS e publiciza esse relatório. Então, ela admite que estamos sempre melhorando, queremos sempre o sistema mais seguro, e, inclusive, fazemos esse sistema de tentativa de furar. Esse sistema, essa coisa de colocar gente para tentar furar, ele é bastante comum nas grandes seguranças do mundo. Então, os grandes bancos do mundo, as grandes empresas do mundo, contratam hackers para fazer exatamente isso. Por que eu expliquei tudo isso para vocês? Para explicar que esse relatório liberado pela Justiça Eleitoral, primeiro, ele não saiu da cabeça da Justiça Eleitoral, ele é fruto de um estudo de vários representantes públicos e privados, e é uma prática bastante comum, testada, tá? E validada, tanto por meios públicos, tanto por instituições públicas, quanto por instituições privadas, como dei exemplo dos grandes bancos. Então, é esse o cenário que temos. Temos uma urna testada e bastante identificada como segura, para o momento que temos. Por que eu digo isso? A tecnologia está em constante mudança. Então, a gente tem eleições de novo daqui a 2 anos, isso vai ser testado de novo, porque se alguém tiver conseguido furar o que nós temos, alguém vai conseguir a solução, ok? Então, é isso. Isso é a situação das urnas eletrônicas. Elas viraram mais um dos ringues de invalidação do processo, até porque é mais fácil eu falar disso do que eu falar, como falei, estava contando para vocês, os temas comuns de campanha, saúde, segurança e educação. Então, virou um tema. Você me perguntava, Isabela, da possibilidade de questionamento. Já existe também na nossa legislação a possibilidade de pedido de recontagem e tudo. Tem que ser feito com base em alguma denúncia sólida, ok? E para isso nós temos parâmetros, não é uma coisa tão subjetiva. E você estava me perguntando dessa ligação que a gente faz com o que aconteceu, principalmente o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, que foi aquela data em que o Senado americano oficializaria a vitória de Biden e a posse e tudo isso, e a gente teve aquelas cenas deploráveis. E por que eu digo deploráveis? Independente de quem fizesse aquilo nos Estados Unidos ou no Brasil, nós vivemos em democracias liberais. A principal característica das democracias liberais são as instituições democráticas sólidas. Ao atentar contra uma instituição, como aconteceu em 6 de janeiro, porque, novamente, é possível questionar os resultados. É possível, isso está previsto na lei. O pedido de recontagem não é uma novidade nos Estados Unidos. Lá atrás, o George W. Bush Filho pediu recontagem e foi assim que ele se tornou presidente pela primeira vez. Isso não é novo. Pedido de recontagem não é novo, tá? Mas atentar, não aceitar o resultado, isso é bastante novo na história dos Estados Unidos e nós temos talvez essa bravata ou essa... Eu não quero nem dizer ameaça, porque, sinceramente, eu acho que essas coisas são ditas sempre em contextos tão não formais e tão figadais que eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se um ato sério de atentado às instituições, algo como não aceitar o resultado, aconteceria no Brasil. Você me perguntou disso constitucionalmente, Isabela. Isso é completamente não constitucional, até porque a base de uma república democrática é uma Constituição clara. E um dos papéis da Constituição, gente, é exatamente delimitar o que cada
poder deve fazer, né? Nós temos 3 poderes, cada um no seu quadradinho, cada um trabalhando do seu jeito, freios e contrapesos. Atentar contra o resultado de uma eleição que não há razão, tá? Eu não estou aqui fazendo futurologia, não estou dizendo se vai ter ou não vai ter. Mas se eu não tenho motivos sólidos, provas concretas, e provas concretas não são achismo, de que aquela eleição aconteceu da melhor forma, de maneira ilibada, não há porquê eu negar o resultado. Fazer isso é um atentado às instituições democráticas, de uma democracia liberal. Eu realmente acredito, e a gente acredita que a gente vai falar também do cenário de eleições, mas eu realmente acredito, um dos fatores disso não acontecer, é que a gente foca muito nessas eleições gerais no cargo principal do executivo, no cargo do presidente da República. Mas a gente tem que lembrar que naturalmente já teria, e hoje no Brasil tem muito mais força, o nosso legislativo. O Congresso Nacional não deixaria que isso acontecesse. E eu imagino, e aqui é um futuro distópico daqueles de livro que eu não quero que aconteçam, mas se a gente tivesse algum tipo de não aceitação do resultado, muito tranquilamente, e há como o Judiciário e o Legislativo assumiriam essa posição e continuariam o processo democrático de dar o poder a quem de fato, né, tem a diplomação lá no Congresso Nacional, as duas casas se juntam para receber quem será o presidente, para abrir o ano. Então, acredito que o Legislativo faria esse contrapeso, porque, inclusive, é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas o nosso Legislativo, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente importante para o nosso equilíbrio democrático. Então, acredito que ele assumiria esse papel. Legal, Simone. Bom, você falou dessa questão, eu lembro aí do Lula ter falado aí ontem, vamos assim, até criticando o presidente Bolsonaro com relação a de que ninguém me tiraria daqui em caso de perda de mandato. Se houvesse isso, então eu estou colocando aqui um fogo no parquinho só para a gente deixar o chat aí bem movimentado. O que poderia acontecer então com o presidente Bolsonaro em uma tentativa então desse estilo? Não acredito que ele fará algo do tipo, mas acredito muito que essa questão é muito mais ligada à questão de falas, de eleições e tudo mais. Mas o que poderia acontecer? Daniel, você quer confusão, né? Como a gente diz no Ceará, você quer confusão. Vou continuar. Não tem graça. Eu vou continuar colocando essa nossa extrapolação, essa nossa futurologia maldita, né? Porque não é uma futurologia de coisa boa, num futuro distópico, bastante impossível e que a gente não vai chegar, porque seria uma tristeza para a nossa tão jovem e ainda tão imatura e ainda tão tentando se fortalecer democracia. Mas vamos pensar assim, um cálculo político estratégico. Para tomar essa decisão, para peitar toda a máquina, todo o macro, e dizer não aceito esse resultado e não vou passar, o presidente tem que ter um back-office excelente. Ele teria que estar com um apoio popular muito alto para fazer isso, tá? Ele teria que ter os outros poderes para validá-lo, porque, como eu estava falando, a gente acaba dando muito holofote para o presidente da República, mas a gente tem que lembrar a importância do legislativo. E eu estou falando aqui muito mais do legislativo do que do judiciário, gente, porque a gente vive um momento de tensão tão grande já, e a gente vive um momento de crescimento do poder do judiciário, que também tem o trabalho de resguardar a Constituição e, consequentemente, a democracia, mas dentro de suas funções, né? A gente tem tido uma extrapolação de funções do judiciário que não começou agora, tá? Ela já acontece há muitos anos, independente de governo. Então, eu estou falando mais do legislativo e do executivo, por quê? Porque são os poderes que vamos eleger esse ano, né? Que é o pessoal que está se matando aí pelo nosso voto, e que tem esse trabalho de coordenação e de freio e contrapeso entre eles. Então, seja oficialmente ou seja por negociação.
Então, vamos dizer, nesse futuro distópico terrível que Daniel nos propôs, que a gente chegou em outubro, em novembro, e o resultado não foi aceito. Para fazer isso, o presidente teria que ter muita segurança. Ele teria que ter um apoio popular muito grande, ele teria que ter um apoio de base do Congresso hoje muito grande, que para esse tipo de coisa a gente tem que ser realista. Para esse tipo de ruptura, o presidente já não tem. A gente tem visto isso. Ele tem tido vitórias complicadas no cenário legislativo, ele tem tido muito trabalho para conseguir passar as coisas que quer, precisou se aliar a gente que ele, em tempos de campanha, até no começo do governo, como o Centrão, esse instituto não oficial da nossa política, teve que se aliar ao Centrão. Então, para fazer algum tipo de tomada de poder, ele precisaria do apoio desse pessoal. E esse pessoal já deixou muito claro que, para isso a gente não está junto com você. A gente tem, não são poucas as notas dos presidentes das duas casas legislativas federais, falando sobre como não apoiam alguns atos do presidente ou colocando o apoio para projetos e reformas do governo sob a demanda, a troca. E quando eu falo troca aqui não é pejorativo, tá, gente? Política é isso, política é conversa, política é negociação. Mas colocam muito a questão do diminui o tom, diminui essas bravatas para a gente poder fazer seus projetos andarem. Tá? Então, vamos dizer, Daniel, que isso aconteça. Seria um fim um tanto quanto triste, porque o cenário de hoje é que o presidente não teria apoio. Então, talvez a gente tivesse muito barulho, mas sem eficácia. Tá ótimo. Tá certo, Simone. Quero agradecer a sua presença nessa manhã aqui no Morning com a gente. Obrigada por todos os esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, gente. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Nossa